Evangelho de Mateus, capítulo 27. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Tendo amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei entregando sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, saiu e foi enforcar-se. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: não é lícito depositá-las no tesouro do templo, pois é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro o campo do oleiro, para aí fazer o cemitério dos forasteiros. É por isso que aquele campo até hoje se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço do avaliado, com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. E ao ser acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo quantas acusações fazem contra ti? Jesus, porém, para a grande admiração do governador, não respondeu a uma só palavra. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Eles tinham um preso famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que é chamado o Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, pois esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Barrabás, responderam. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado o Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Quando Pilatos viu que nada conseguiu e que, ao contrário, aumentava o tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu: que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarnição em volta dele. Tiraram-lhe as vestes
e vestiram-no com um manto escarlate. Depois puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que trançaram e um caniço na mão direita. E ajoelharam-se diante de Jesus, enquanto diziam zombando: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e bateram-lhe na cabeça com o caniço. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Então levaram Jesus para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas quando provou, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que o ama. De fato, ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os 2 ladrões que foram crucificados com ele. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora 9. Pela hora 9, Jesus chamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Nisso, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele montavam a guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram com muito medo e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, servindo-o. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio de Arimateia um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus.
Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num túmulo novo que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, em frente ao sepulcro. No dia seguinte, já terminado o dia da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que esse impostor, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dentre os mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai-o em segurança, como bem entendeis. Então, saindo, puseram em segurança o sepulcro, lacrando a pedra e colocando-o à guarda.